A dilatação térmica ela ocorre com sólidos e também com líquidos. Dilatação de gases ocorre? Ocorre, mas o estudo para dilatação de gases é totalmente diferente do que eu vou apresentar aqui, porque o gás ele sofre uma alteração de volume muito grande comparada com sólidos e líquidos. E quando eu digo muito grande, significa muito grande mesmo. Então o tratamento é totalmente diferente. Rafael, tudo beleza? Seja bem-vindo. Essa live aí é para você e para todo mundo que estiver participando aqui com a gente. Se tiver dúvidas, escreve que eu terei maior prazer em responder, tá? E espero, desde já, estar ajudando aí, contribuindo com o seu conhecimento para Enem e vestibulares, beleza? Então vamos lá, galera, olha só. A dilatação térmica, independente se ela, então agora, ocorre com sólidos ou líquidos, ela depende, então, de alguns fatores. Esses fatores são o material. Então, quer dizer, se nós pensamos num sólido, do que esse sólido é composto? Então se ele for de alumínio, se ele for de madeira, se ele for de ferro, isso influencia na dilatação? Exatamente, isso influencia na dilatação. Então, um dos fatores que influencia na dilatação é o material. Nós temos também como influência no quanto irá ocorrer de dilatação a dimensão inicial, onde corpos com menor dimensão dilatam menos do que corpos com maior dimensão. É uma dilatação, então, proporcional à dimensão inicial do corpo. E também nós temos ali como fator fundamental a variação de temperatura. Nós usamos o termo dilatação térmica no geral, mas a coisa funciona assim, ó. Quando nós temos uma variação de temperatura, no caso, um aumento de temperatura, é dilatação. E quando nós temos diminuição da temperatura, nós chamamos de contração. Eu até vou colocar essa informação aqui, ó, vou colocar essa informação aqui. Então, aumento seria o termo dilatação, tá? E para diminuição, nós temos o termo contração, beleza? Então, é assim que funciona a variação da temperatura, tá? E tá aí, então, aqui essa informação que eu estou complementando. Então, a variação de temperatura, quando nós temos aumento de temperatura, dilatação, e quando temos diminuição da temperatura, contração. E no caso de sólidos, nós temos, então, um detalhe importante, tá? Toda dilatação ela é volumétrica. Mas presta atenção no que eu vou falar, hein? Ó, toda dilatação ela é volumétrica. Toda dilatação. Porém, o que acontece é que a gente separa em dilatação linear, superficial e volumétrica. Quando a gente diz que uma dilatação é linear, a gente tem que entender que quando um corpo dilata, ele dilata como um todo. Então, por isso que eu falei que toda dilatação é volumétrica. Mas, quando nós estamos fazendo um estudo de dilatação linear, é porque só é relevante na dilatação o comprimento. E por isso, então, que a gente tem a dilatação em uma só direção. A dilatação linear, apenas o comprimento é relevante. Na dilatação superficial, o que é relevante seria a superfície ou a área. Se nós pensarmos, então, numa chapa, numa placa, o que nós temos? Nós temos a área e a espessura. Significa que a dilatação da espessura não seria relevante numa dilatação superficial. E numa dilatação volumétrica é quando nós consideramos a dilatação, então, como um todo. Tá? A dilatação como um todo é relevante na dilatação volumétrica e, por isso, todas as direções. A dilatação de um líquido sempre será volumétrica. Guarda bem a informação que eu estou colocando aí. A dilatação de um líquido sempre volumétrica. A dilatação de sólidos, aí pode ser linear, superficial ou volumétrica no momento que a gente estuda. Depende, então,
se nós estamos interessados na dilatação do comprimento, que é linear, na dilatação da superfície, que é, no caso, da área, ou de todo o volume, volumétrica. Agora, o negócio é o seguinte, vamos adiante aqui, porque eu vou começar tratando da dilatação linear. Então, na dilatação linear, primeiramente eu proponho aqui que você considere uma barra, ela tem um comprimento L0 e ela se encontra numa temperatura T0. E o que a gente faz? Nós colocamos essa barra aqui no foguinho. Então, nós começamos aqui a aquecer essa barra. E com o aquecimento, nós temos uma elevação de temperatura, a temperatura passa a ser um valor T, onde nós consideramos que T é maior do que T0 no meu exemplo. E o que a gente percebe? Está vendo essa partezinha azul? Isso aqui foi o acréscimo que ocorreu no comprimento. Esse acréscimo aqui a gente chama de ΔL. Observe que a barra toda, pegando aqui a barra de cor cinza mais o azul, nos dá o comprimento L. Mas aqui eu também escrevi que o comprimento L, que é o comprimento total, o comprimento final, é igual ao comprimento inicial L0 mais ΔL, que é esse acréscimo que você vê aqui em azul. E no caso, eu escrevo aqui que o ΔL, essa variação no comprimento, é igual a L0 vezes alfa ΔT. Agora, eu perguntei, você sabe por que nós consideramos, então, L0 alfa ΔT? Justamente por causa desses fatores que eu coloquei aqui, material, dimensão inicial e variação de temperatura. Observa aqui comigo, ó. L0, comprimento inicial, ou seja, dimensão inicial. Alfa, relativo ao material. Isso aqui se chama coeficiente de dilatação linear, representado pelo alfa. Daqui a pouco eu mostro uma tabelinha do valor de alfa, tá? Isso aqui é um valor tabelado para cada tipo de substância. E ΔT é a variação de temperatura ao qual a barra aqui foi submetida. Então, a diferença de comprimento ΔL é igual a L0 vezes alfa ΔT. Agora aqui eu vou te mostrar a combinação dessas duas equações. Então, veja bem. Quando nós consideramos L igual a L0 mais ΔL, ou seja, comprimento final é o comprimento inicial mais o acréscimo que ocorre, e vendo ali que ΔL depende da dimensão inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura, quando eu combino, eu vou jogar isso aqui dentro dessa outra equação. Então, eu passo a ter o comprimento final igual a L0, mais, no lugar de ΔL, L0 alfa ΔT. E colocando L0 em evidência, então eu fico com L igual a L0, 1 mais alfa vezes ΔT. Então, está aqui a equação que nós temos para determinar o comprimento final de um objeto que sofre a dilatação. Exatamente, isso aí é assunto que cara vestibular tem que ficar ligado, cara, tem que ficar ligado, tá? Então, olha só, vamos em frente, galera. Sobre o coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação, então, ele representa quanto irá variar o comprimento do corpo por unidade de comprimento e temperatura. Observe que a unidade do coeficiente de dilatação é graus Celsius a menos 1 ou Kelvin a menos 1. E por quê? Porque nós utilizamos variação de temperatura. E na escala Kelvin, na escala Celsius, a variação de temperatura ela é exatamente a mesma, tá? Ah, professor, eu não lembro disso. A nossa última live está disponível, live de número 31, que eu falei 1h30 sobre termometria. Está à disposição, então vocês podem acessar a live 31 que está no ar, tá? Só não faz isso agora, deixa a nossa live acabar aqui, depois, se você não lembra de termometria, pode olhar a live anterior. E se estava na live anterior e está hoje aqui, está de parabéns, né? Então, olha só, gente, o que eu tenho nessa tabela? Observe aqui que eu tenho aqui o ferro. O ferro, ele tem um coeficiente que vale 12 vezes 10 a menos 6, tá? Aí o aço também vale 12 vezes 10 a menos 6. O alumínio, 24, 10 a menos 6. E assim por diante, nós temos vários coeficientes.
Agora, deixa eu te mostrar uma coisa que pode ser que você não saiba. Deixa eu só pegar minha mesa aqui, tá? Deixa eu pegar minha mesa aqui. Colocando minha mesa aqui bonitinho. Vamos escrever um pouco aqui nessa live. O negócio é o seguinte. Como eu estava falando, pode ser que você não tenha uma compreensão completa do que significa isso, tá? Se você sabia, quando eu terminar de explicar, me dá um ok, beleza? Se você não sabia, aí escreve aí, se você entendeu daí, um agora eu sei, tá? Então, fica combinado? Se você não sabe, se você entender, então, escreve agora eu sei, tá? Mas, por exemplo, vou pegar o ferro. O ferro, tá aqui o valor para o ferro. Então, ferro, 12 vezes 10 a menos 6, certo? Esse aqui é o coeficiente para o ferro. Então, o que significa isso, gente? O que significa isso? Significa que se você tiver o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó. Se você tiver uma barra de ferro que ela tem 1 metro de comprimento, certo? Uma barra de ferro que tem 1 metro de comprimento. E essa barra, ela variou a temperatura de modo que nós tivemos um acréscimo de 1 grau Celsius na temperatura, certo? Aí o raciocínio é o seguinte, essa barra tem que dilatar? Sim, ela tem que dilatar. Por quê? Porque a temperatura variou, tá? E se a temperatura variou, e ela é uma barra de ferro, ela vai aumentar. Mas quanto que ela aumenta? Ela aumenta exatamente esse valor em metros, tá? Então, esse vai ser o aumento sofrido pela barra de ferro em metros. Se a barra tem 1 metro e a temperatura sobe 1 grau Celsius, o aumento que ela vai ter é de 12 vezes 10 a menos 6 metros. Aí você vai pensar, se a barra tem 2 metros, então vai ser 2 vezes isso. Se a barra tem 2 metros e a temperatura subiu 2 graus, então vai ser 2 vezes isso por causa do comprimento e 2 vezes isso porque a temperatura subiu 2 graus. Então, o coeficiente ele está informando quanto que aumenta a dimensão do corpo em função de unidade de comprimento e de unidade de temperatura, certo? Então agora é o seguinte, vamos em frente. Olha só, deixa eu mostrar aqui alguns exemplos a respeito de dilatação. Aqui, primeiro exemplo, a respeito do coeficiente de dilatação. Gente, observa a tabela, eu coloquei aqui a substância alumínio e vidro, tá? E os valores de coeficiente. Do alumínio, 24, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E do vidro, 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Agora, considera o seguinte, ó. Imagine que você tem ali uma conserva qualquer dentro do vidro e você tem aqui a tampa de alumínio, beleza? Então, tá lá o alimento, seja lá o que for dentro do vidro e a tampa de alumínio, e você vai lá e faz força e não consegue abrir. Então, qual seria uma alternativa? Veja, como que a gente interpreta esse coeficiente? Esse coeficiente, ele diz o seguinte para nós. Quanto maior o valor do coeficiente, ó, vou repetir, hein? Quanto maior o valor do coeficiente, por exemplo, num aumento de temperatura, quem tem mais coeficiente aumenta mais de dimensão. Então, no caso, quem tem mais coeficiente num aumento de temperatura, aumenta mais a sua dimensão. Então, se a gente olhar aqui, o alumínio e o vidro, o que acontece? Num aumento de temperatura, o alumínio ele aumenta mais do que o vidro. Então, imagine que a tampa aqui está fechando o pote de vidro, e se nós pensarmos na circunferência aqui da boca do vidro e da circunferência da tampa, sejam a mesma circunferência, aquilo ali está difícil de abrir. Então, uma alternativa aqui, ó, esse aqui é um secador de cabelo, tá? Seria jogar ar quente sobre a tampa de alumínio, de forma que, esquentando a tampa de alumínio,
e também o vidro, o que vai acontecer? Como o coeficiente do alumínio é maior que o vidro, no caso, o alumínio vai aumentar mais de tamanho do que o vidro e a tampa vai soltar, então vai ficar fácil. Aqui, ó, aqui tem um pote com água, também é um vidro de conserva com a tampa, um pote com água. E nesse caso aqui, né, foi colocado aqui o vidro de ponta cabeça na água, e essa água, pensa um pouquinho aí, ó, ela tem que ser água fria ou água quente para a tampa soltar? Pote de vidro, tampa de alumínio. E aí? Pensou? Se pensou em tampa, né? No caso, pote de vidro, tampa de alumínio, precisa ser água quente. Exatamente. Por quê? Porque daí o alumínio dilata mais do que o vidro e, nesse caso, a tampa vai soltar. Se colocasse em água gelada, o alumínio ia contrair mais do que o vidro e ia apertar mais ainda. Então, está aqui um exemplo a respeito da dilatação em função do valor do coeficiente, interpretação, tá? Jean, se seria possível ver todas as lives desde o início, começando pela live 1. Jean, dá para ver pedaço de cada uma dessas lives, tá? Dentro do canal existe a série Ctrl+C, Ctrl+V. Se você olhar essa série, ela tá lá no número 28 já. Ela pega um pedaço de cada live, tá? Ela pega um pedacinho de cada live. Infelizmente, aí foi uma maneira que a gente idealizou o projeto aqui, de forma que, justamente para a galera vir e participar, fica uma semana à disposição. Então, quer dizer, que assistir tem que estar acompanhando aí. Mas a série Ctrl+C, Ctrl+V faz um extrato de cada live e está lá disponível, né? Se você não viu nenhuma do Ctrl+C, Ctrl+V, cara, tem 28 aulas lá. E seria de todas as lives, beleza? Então, vamos em frente, olha só. Agora o negócio é o seguinte, nós temos aqui a dilatação linear, um exemplo. Não sei se vocês conseguem identificar essa figura que eu estou colocando aqui, mas isso aqui é claro que é uma foto bem antiga, então isso é coisa do passado, mas é uma linha de trem, então nós temos aqui o trilho contínuo e ele está todo torto. Isso aconteceu por quê? Porque quando ele foi instalado, não foi previsto a questão da dilatação. E aí, com o aumento, no caso da temperatura, na hora que dilatou, fez com que o trilho entortasse totalmente. Então, aqui talvez foi por desconhecimento, alguma coisa assim. E hoje em dia, o que é feito? No caso aqui, é sempre que instalados os trilhos, é previsto já. Então, quer dizer, a dilatação que o trilho vai sofrer, ela pode ser prevista. E em função disso, o que acontece? Então, existe aqui um vão que é deixado entre os trilhos, já prevendo que ocorra essa dilatação. E aí o trilho vai ficar sempre retilíneo, não oferecendo perigo nenhum aí aos trens. Um outro exemplo de dilatação seria a fiação de alta tensão entre os postes, que sempre é deixado uma barriga, é proposital. E por quê? Porque no caso de resfriamento, o que acontece? Se o fio fosse instalado, tá, de forma a ele ficar retilíneo, no resfriamento, esse fio poderia arrebentar, porque na contração, se ele já está esticado, pode ser que ele não suportasse a tração de ser mais esticado ainda, tá? Então ele poderia não resistir, e por isso que fica a barriga, porque quando a temperatura cai, essa barriga do fio diminui por causa da contração. Então são exemplos da dilatação linear. Daqui a pouco eu vou resolver aí exercícios sobre dilatação, tá? Então, se você está ansioso para ver aí os exercícios, segura um pouquinho, porque eu vou explicar aqui agora a dilatação superficial, eu vou explicar a dilatação volumétrica de sólidos, vou explicar a dilatação volumétrica de líquidos, vou explicar o comportamento anômalo da água, tá? E depois a gente vai fazer exercícios. Opa, beleza, Jean, que bom que você entendeu aí, né? Qual que seria a nossa linha. Então, seguinte, olha só, vamos para a dilatação superficial? Então, a dilatação superficial, também seguindo a mesma linha de raciocínio da dilatação linear,
Dilatação de superfície, tá? É o próprio nome fala. Dilatação da superfície, dilatação da área. Então, considera aqui ó, uma placa de um material qualquer, tá? O coeficiente aqui, nesse caso, a gente faz também uma consideração a partir desses valores de tabela, só que tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Então, os valores de coeficiente a gente vai buscar na mesma tabela, só que tem um detalhe muito importante que eu já comento a seguir. Então, olha só, temos aqui a nossa placa. Área inicial a zero, está numa temperatura T0, e a gente vai lá e faz o quê? Aquece, bota fogo na placa. Aí essa placa, ela aumenta de tamanho, ela sofre uma variação de área, que é essa parte mais, esse contorno mais escuro, tudo bem? Nós temos então uma área final para uma temperatura final. E aqui eu entro, já por semelhança à dilatação linear, com essa informação, que a área final A é igual à área inicial mais o aumento da área. Bom, tudo bem. Até aqui, beleza, né? Então, a área final, tá? A área final é a área inicial mais o acréscimo de área ocorrido em função do aumento da temperatura. Aqui nós estamos sempre exemplificando com aumento de temperatura, tá? Mas agora veja o seguinte. O ΔA, que é o acréscimo de área, significa o seguinte. ΔA, que é o acréscimo de área, é a área inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação superficial, eu já vou falar um pouquinho sobre ele, vezes a variação de temperatura. Observe como isso aqui é semelhante, tá? Essa expressão aqui, ela é semelhante lá da dilatação linear, só que em vez de L de comprimento, estamos utilizando A de área. Deixa eu te mostrar agora, tá? Um detalhe a respeito desse beta. Então, só um pouquinho. Tá-se lá. Nós vamos fazer os cálculos, tá? Aguarda um pouquinho aí, porque no caso da live eu sempre trabalho a parte conceitual, entendendo que tem gente que às vezes não sabe o conceito, então eu trabalho a parte conceitual e depois a gente vai para o cálculo sim, tá? Então, aguarda um pouquinho aí, de repente eu vou falar alguma coisa na parte conceitual que até, quem sabe, você não sabia, ou pode te dar aí uma visão diferente sobre alguma coisa, mas a gente vai chegar nos exercícios, tá? Só tem um tempinho aí. Sobre os slides da aula, eu estou pensando aqui, Jean, o que eu vou fazer? Eu tenho todos os slides, sim, todo esse material aí, e eu vou pensar direitinho como que eu poderia fazer em relação a esses slides, tá? Estou sendo sincero, eu ainda não pensei a respeito desses slides, como disponibilizar e tal. Vou dar uma pensada como que isso aí poderia ser feito, tá? Então, seguindo em frente aqui, gente, como eu estava falando desse coeficiente de dilatação que é o beta, então olha só. O que eu coloquei nessa tela? Eu coloquei nessa tela aqui o seguinte. A área, gente, vocês sabem, vamos pensar aqui para facilitar numa superfície quadrada, tá? A nossa placa é quadrada. Então, nós temos uma placa quadrada. Então, considera assim, se a placa é quadrada, ela tem um lado que é L, mas o outro lado também é L. Ah, professor, mas tem que ser quadrado? Não podia ser um retângulo? Poderia sim, tá? Então, daí seria XY, por exemplo. Ah, poderia ser uma área circular, poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser qualquer coisa. O raciocínio que eu vou desenvolver, simplesmente ele é mais fácil para um quadrado. Então, olha só, eu tenho aqui os lados L, e eu sei que a área é L que multiplica L, certo? Mas veja, uma vez que a nossa placa já sofreu aquecimento, L é o comprimento o quê? Final desse lado e o comprimento final do outro lado. E nesse caso, observe que nós temos esse contorno mais escuro, entendendo que essa placa sofreu uma dilatação. Então, o contorno escuro aqui seria para nós o ΔA, que é o acréscimo de área. Se nós pegarmos só esse pedacinho aqui e aqui seria o ΔL, o aqui em cima e aqui embaixo, ΔL. Então, se A é L que multiplica L, e o L é o comprimento inicial mais a dilatação, que é L0 alfa ΔT, observe o que eu fiz aqui, ó. Eu estou multiplicando L mais L0 alfa ΔT, que é L, por L, L0 alfa ΔT, que é L.
E aqui nós temos uma propriedade o quê? Distributiva. L0 que multiplica L0, ó, L0 com L0. Deixa eu mostrar aqui, tá? Então, pegando aqui minha canetinha verde, ó, L0 que multiplica L0. L0 ao quadrado. Quando eu multiplico L0 por esse outro termo aqui, L0 vezes L0 ao quadrado, o alfa delta t, que é o que você vê aqui. Agora aqui, o que a gente fez? Né? L0 alfa delta t vezes L0. E ficou de novo ó, L0 com L0, L0 ao quadrado alfa delta t. E esse último termo, L0 alfa delta t com L0 alfa delta t, que fica L0 ao quadrado, alfa ao quadrado, delta t ao quadrado. Agora a questão é a seguinte, veja. A primeira coisa é que esse último termo ele é desprezível, ele é muito pequeno. Tá? Então ele é descartado. Ah, professor, mas eu não entendo por que ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno porque quando a gente multiplicou L0 alfa delta t por L0 alfa delta t, surgiu esse danado desse alfa elevado ao quadrado. Agora veja uma coisa. O alfa na tabela, ele tem a base aqui 10 elevado a menos 6. Quando eu elevo ao quadrado isso aqui, gente, tá? 10 a menos 6 elevado ao quadrado, vai surgir aqui um termo 10 a menos 12. O que faz com, mesmo L0 ao quadrado, delta t, multiplicado por um 10 a menos 12, esse valor aqui é muito pequeno e por isso ele é desprezível, não vai fazer diferença em relação às outras parcelas. Então veja só, mas eu sei que L0 ao quadrado tem que ser área, então é a zero. Aqui eu tenho de novo L0 ao quadrado e L0 ao quadrado, se os termos são exatamente iguais, eu somo, por isso eu tenho 2 a 0 alfa delta t. E aqui eu já deixei em verde, porque eu tenho 2 alfa. E o beta que lá aparece, ele vale o quê? 2 alfa, certo? Então, eu tenho aqui que a área é a zero, e o A0 beta delta t, nesse caso para nós, seria o que eu mostrei, que é o delta A. Então, está aqui justificado, tá? E olha só, daqui então nós tiramos que delta A é A0 vezes beta delta t, e o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é igual a 2 vezes alfa. Aqui que eu quero que você preste atenção, porque é o seguinte, quando estiver resolvendo aí questões de dilatação, provavelmente, se você procurar por tabela, você não vai encontrar valores de beta em tabela, você vai encontrar valores de alfa. Mas se você está resolvendo uma dilatação superficial, então você pega o valor de alfa na tabela e duplica, tá? Multiplica por 2. Muitas vezes o problema que você está resolvendo, uma questão de vestibular, por exemplo, ele fornece o valor do beta. Então, toma cuidado na hora de você ler enunciado para você ver se ele está fornecendo o alfa ou o beta. Porque se ele estiver fornecendo beta, você não precisa fazer nada. Você vai pegar diretamente o valor do beta e substituir na equação da dilatação superficial. Então, tem que ficar aí atento em relação a isso. Agora, veja aqui o seguinte. Exemplos de dilatação superficial. Então, essa figura aqui aparece, gente, o que nós chamamos de junta de dilatação. Isso aqui seria uma ponte, então essa foto mostra um pedaço de uma ponte. E no caso aqui, o que acontece? A superfície da ponte, imagine uma placa, ela com a variação da temperatura sofre dilatação. E no caso, se não for previsto essa junta de dilatação, o que pode acontecer é o que ocorreu aqui. Eu sou de Curitiba, não sei se vocês, né, se tem mais gente de Curitiba aqui, mas em Curitiba tem uma avenida aí chamada Avenida Iguaçu, uma avenida importante da cidade, e alguns anos atrás, isso aqui eu acho que foi em 2009, fizeram um asfalto novo e os engenheiros comeram bola, não previram aí a dilatação superficial, ou não deram bola para dilatação superficial, seja lá o que for, não vieram conversar com o professor Carlos sobre dilatação superficial, é mole, né? E aí, o que aconteceu? Na hora que esquentou, acho que foi um dia que deu uns 33, 34 graus aí, fez calor pra caramba, ó, o asfalto subiu, né? Então, com aquecimento,
levantou asfalto, que é o que você vê aqui dessa foto da época. E aí o que precisava ter? Precisava ter isso aqui, ó, junta de dilatação. Na hora que esquentasse, essa junta trabalhava e não ocorria o que você vê aqui na foto, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Expliquei dilatação linear, expliquei dilatação superficial, vou falar sobre dilatação volumétrica, tudo beleza? Tá? Você tá entendendo direitinho? Dá um ok pra gente aí, não deixa eu falando, né? Sozinho, não me deixa no vácuo não, tá? Dá um ok pra mim aí, se tá entendendo tudo bonitinho. Então olha só, agora, ainda exemplo de dilatação superficial, esse aqui aparece muito em vestibulares, tá? Mais um exemplo ainda de dilatação superficial. Isso aqui é importante, porque no aquecimento, tá? No aquecimento de uma chapa, o azul aqui seria a parte vazia. Então aqui, ó, por exemplo, vamos pensar numa chapa de metal. Essa aqui é a parte metálica, essa aqui é a parte metálica e essa aqui é a parte vazia, tá? E a gente aquece a chapa. Aqui tem muita gente que tem uma noção errada a respeito disso e imagina que a chapa, quando ela é aquecida, ela cresce, no caso, da superfície externa. Imagina, muita gente acha que uma chapa, a superfície externa cresce para fora e a superfície interna cresce para dentro. Mas não é verdade. O que a gente entende é que a chapa ela cresce como um todo. Então, o furo, gente, o furo aqui, ele aumenta, ele se torna maior também quando a chapa é aquecida. Agora, pensa assim, mas eu não entendo muito bem porque isso acontece. Então, deixa eu te mostrar, olha só. Deixa eu pegar aqui um círculo, tá? Deixa eu pegar um círculo. Deixa eu só tirar a cor aqui, deixar sem preenchimento. Então, ok. Tá? Então, veja só. Imagine que você tem aqui as partículas que fazem parte aí da borda desse círculo. Esse círculo aqui é o contorno desse furo, tudo bem? Então, olha só. E eu tenho aqui as partículas. Então, aqui, ó, tem aqui uma partícula, tem aqui uma partícula vizinha, tem aqui uma partícula vizinha, outra partícula vizinha. E o que essas partículas estão fazendo? Elas estão agitadas. Então, elas estão lá vibrando, elas estão agitadas, elas estão vibrando. E aí, o que acontece? Quando ocorre o aquecimento, a amplitude de vibração dessas partículas se torna maior. E se a amplitude de vibração se torna maior, gente, a tendência é que elas se separem cada vez mais. Então, olha só o que acontece. Essas partículas, como elas vibram cada vez mais, eu tenho aqui, então, um aumento do tamanho do furo, que é o que eu estou colocando aqui no ladinho. Ó. Opa! Ó, aconteceu isso aqui. Tá? Então, aconteceu isso aqui. Aquelas partículas que aqui apareciam, então elas tendem a ficar mais afastadas. Então aqui, ó, as mesmas 4 partículas, elas estão agora, digamos, vamos pegar aqui, ó, aqui. Só que agora o afastamento entre elas é maior. E por isso que nós temos um aumento na área do furo, beleza? Então, ó, isso aqui é importantíssimo. Tem muita gente que imagina o furo ficando maior, menor com a dilatação. E o que ocorre é que o furo também aumenta como se fosse material. Imagine que se isso aqui fosse uma moeda e a moeda é dilatada, ela fica maior. O furo é como se fosse de material. Então o furo aumenta, tá? Vamos lá para a dilatação superficial agora. Na dilatação superficial, não, volumétrica, na dilatação volumétrica, considera aí, por exemplo, aqui um paralelepípedo a uma temperatura T0, um volume V0 e a gente causa um aquecimento. Então, o que nós temos? Nós temos aqui um acréscimo de volume que eu represento por ΔV. Bom, aqui eu não vou fazer, tá, a dedução, porque seria a mesma linha de raciocínio para a dilatação superficial, teria que repetir toda aquela linha de raciocínio, uma vez que eu já mostrei na superficial, não vou mostrar na volumétrica, tá? Mas, o que nós entendemos? Que o volume final V,
ele corresponde ao quê? Ao volume inicial que nós tínhamos, mais o acréscimo de volume ΔV. O acréscimo de volume ΔV, então, será em função da dimensão inicial, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrico, que é esse gama, multiplicado pela variação de temperatura. E nesse caso aqui, nós temos que o gama ele vale 3α. Ah, professor, como que chega nisso? Teria que fazer aquela mesma dedução que eu fiz para a dilatação, no caso superficial. E apareceu o termo 3α para o gama. Mas é aquela história, no vestibular não é cobrado esse raciocínio. Então aqui, aceita, tá? Que o gama vale 3α. Tudo bem? Agora o negócio é o seguinte. Para a dilatação volumétrica, o que nós temos que fazer é desenvolver aí exercícios, tá? A dilatação volumétrica, até vou colocar para vocês que nós não temos problemas, digamos assim, exemplos específicos dessa dilatação que ocorre como um todo, mas deixa eu falar de uma dilatação volumétrica, que é a dilatação, no caso, dos líquidos, tá? Então, dilatação volumétrica dos líquidos. Então, considera aqui que nós temos um recipiente que tem um líquido qualquer, uma temperatura T0, e vamos considerar que esse recipiente, por exemplo, está cheio até a boca com um líquido de volume V0. Observe que V0 é o volume interno do recipiente, mas também é o volume de líquido nesse recipiente. Se nós aquecermos, o que a gente precisa compreender, gente, é que o coeficiente, tá? Ó, o coeficiente de dilatação de um líquido sempre é maior do que o coeficiente de dilatação de um sólido. Tá ok? Então, o coeficiente de dilatação de um líquido é sempre maior que o coeficiente de dilatação de um sólido. Isso significa que o líquido dilata mais que o sólido. Se o recipiente já estava cheio até a boca e a gente provoca o aquecimento, o líquido dilata mais do que o recipiente. E nós vamos ter o que nós chamamos de volume extravasado, que é coletado aqui nesse recipiente aqui, tá? Nesse outro recipiente. Então, nós podemos dizer que esse volume que extravasou, né, que vazou esse volume a mais, que é ΔVAP, ele é um resultado da diferença entre o aumento de volume do líquido menos o aumento de volume do recipiente. O quanto o líquido aumentou de volume mais do que o recipiente é exatamente o quanto derramou para fora. Agora, eu vou desenvolver matematicamente isso aqui para chegar numa relação de coeficientes de dilatação, tá? Então, me acompanhe, olha só. Partindo da linha de raciocínio que o volume que extravasou, que derramou, é o aumento de volume do líquido menos o aumento de volume do recipiente, eu aqui abri ΔV, o que é? Dimensão inicial, volume inicial, coeficiente de dilatação, que nós chamamos de aparente, que seria da parte extravasada, tá? O coeficiente de dilatação da parte extravasada é chamado de coeficiente de dilatação aparente. Isso aqui, é claro, seria uma espécie de coeficiente de dilatação virtual, tá? Vezes a variação de temperatura. Quando a temperatura varia, ela varia para os dois, tanto para o recipiente quanto para o líquido, e a variação é a mesma. Então, isso aqui é igual. Volume inicial do líquido, quanto nós tínhamos dentro do recipiente inicialmente, coeficiente de dilatação real do líquido, isso aqui se encontra na tabela, variação de temperatura, tá? Menos para o recipiente, volume inicial também, que é a dimensão interna do recipiente, coeficiente de dilatação do recipiente, você vai encontrar em tabela o coeficiente linear do material que compõe o recipiente, tem que triplicar daí para ter o gama, e variação de temperatura. Observe que nós podemos aqui cancelar o volume inicial, que aparece em todos os termos, ΔT, que aparece em todos os termos, e a gente chega numa relação de coeficientes, onde o coeficiente de dilatação aparente é igual ao coeficiente de dilatação real menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, está aqui, ó,
a relação que nós temos para o coeficiente, para os coeficientes de dilatação, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um exercício envolvendo dilatação volumétrica dos líquidos, tá? Então não vai embora, aguarda aí. Aliás, né? Vamos ser forte, galera. Vamos ficar até o final da live aí, acompanhando aí para aprender muito aqui e para detonar aí Enem e vestibulares. Vamos conversar agora ainda da dilatação da água, que é uma dilatação totalmente anormal. Moçada, a água, ela tem um comportamento entre 0 e 4 graus Celsius que é anormal em relação a outras substâncias. Ah, mas professor Carlos, é só água? Não, tá? Existem outras substâncias, a água, o bismuto, o antimônio, eu lembro desses três que têm esse comportamento anormal. No caso, esse comportamento anormal é para uma determinada faixa de temperatura, em vez, no caso de dilatar como os demais, acaba sofrendo uma contração. Ah, professor, eu não entendi o que você está querendo dizer. Então dá uma olhadinha aqui nesse gráfico. Aqui a 0 graus Celsius, nós temos uma certa quantidade de água que tem um certo volume. Aí a gente começa a provocar um aquecimento, o que vai acontecer? Nós podemos até considerar que a água, 0 graus Celsius, é uma pedrinha de gelo. Tudo bem? Então é uma pedra de gelo, aí a gente começa a aquecer, esse gelo vai derreter, e a temperatura ali vai para 1 grau, daí a água já está no estado líquido, 2 graus, 3 graus. Quando chega em 4 graus, nós temos o volume mínimo do que era essa pedra de gelo e virou água. Ah, então o volume diminuiu? Exatamente, o volume diminuiu. E só a partir de 4 graus, se continuar o aquecimento, é que o volume volta a aumentar. Então, desde 0 até 4, o volume ele cai, ele diminui até o valor mínimo na temperatura de 4 graus. Então, enquanto a grande maioria das substâncias entre 0 e 4 está aumentando de volume, a água está entre 0 e 4 sofrendo uma diminuição de volume. Tudo bem? Agora é importante aqui compreender que densidade é massa sobre volume. Então eu estou lembrando aqui que densidade é massa sobre volume. E quando a gente olha densidade e volume, eles são o quê? Inversamente proporcionais. Ah, o que significa isso? Que quando o volume diminui, a densidade aumenta. E quando o volume aumenta, a densidade diminui. Ah, então eles funcionam de maneira oposta. Dá para se dizer exatamente isso. E observe aqui que o nosso gráfico de densidade, então, ele tem a curva, nesse caso aqui a concavidade é, no caso, para cima, no volume, aqui a concavidade é para baixo, onde em 4 graus Celsius a densidade ela é máxima, tá? Então, maior densidade em 4 graus, menor densidade em 0 graus, e depois disso a densidade vai caindo. E qual seria, né, um fenômeno a partir disso? Isso já é um fenômeno, né? Mas nós podemos ter, inclusive, um fenômeno curioso a partir disso. Então, um exemplo aqui mostra o seguinte. O que nós temos? Uma região onde faz um inverno rigoroso. Nós temos aqui a pessoa que cortou o gelo e ele está pescando. Tá? Aqui fora está indicando uma temperatura de menos 10 graus Celsius. A placa de gelo está em 0 graus Celsius. E aí o que nós temos abaixo da placa de gelo? Nós temos água. E nós temos vida marinha, porque a temperatura ela pode, desde a superfície até o fundo, gradualmente ela vai baixando, de forma que no fundo fica 4 graus Celsius. Professor, tudo bem, mas eu não entendo por que lá no fundo a temperatura fica 4 graus Celsius. Pelo seguinte, olha só. A condução de calor, ela é, mesmo no caso aqui, ela ocorre por convecção. Tá? É um assunto que a gente vai discutir em outra aula, em outra live, mas eu preciso falar aqui de convecção para você compreender. Então veja, nós temos aqui
a temperatura aumentando de cima para baixo. Então aqui ela seria 0 graus Celsius, mais ou menos aqui, por exemplo, 1 grau Celsius, aqui 2 graus Celsius, 3, 4 graus Celsius. Até lá no fundo, onde nós teríamos, por exemplo, 4 graus Celsius. Agora observa o seguinte, mas por que aqui embaixo que fica 4 graus Celsius? Primeiro, por causa da forma de transmissão de calor. E outra coisa, voltemos. Aonde que nós temos maior densidade d'água? Em 4 graus Celsius. Sempre que nós temos um fluido mais denso, lembre-se que o fluido mais denso sempre ocupa as partes mais inferiores. Então, na parte mais inferior do lago, tem que ficar a parte de líquido que tem maior densidade. E nas camadas superiores, a menor densidade. Só que, consequentemente, a menor densidade tende, no caso, a 0 graus Celsius. Mas, observe que essa característica permita, então, que nós tenhamos uma vida marinha, porque desde a superfície até o fundo do lago, nós temos essa variação que vai desde 0 até 4 graus Celsius, e o que permite isso é esse comportamento anômalo da água. Beleza? Então agora o negócio é o seguinte, galera. Vamos lá, as questões. A primeira aqui, começando com a mais fácil. Nós temos, seja um anel metálico construído com um fio muito fino. O material tem coeficiente de dilatação linear alfa, e sofre uma variação de temperatura ΔT. A razão entre o comprimento da circunferência após o aquecimento e o comprimento inicial é... Então aqui nós temos as alternativas. Essa setinha é só para eu lembrar que eu coloquei uma figurinha na próxima tela, então eu li o enunciado e aqui está a figurinha que eu coloquei. Olha só a explicação. Nós temos um anel metálico construído com fio muito fino. O que acontece? Esse anel ele tem um comprimento que corresponde ao comprimento de uma circunferência. Aí o anel vai ser aquecido. E nós já sabemos que com o aquecimento nós temos um aumento de comprimento, uma dilatação linear. Então está aqui, ó. Nesse caso aqui está o nosso anel dilatado e nós temos aqui ΔL. Mas o que o problema quer é o seguinte, ele quer que a gente apresente como resposta isso aqui, galera. Quanto que é o comprimento final L dividido pelo comprimento inicial L0. E essa questão, na realidade, ela é muito fácil. Apesar das alternativas apresentarem aqui uma solução literal, e tem um monte de gente que se assusta com letrinhas, a solução aqui, na verdade, ela é muito simples. Por quê? Porque L, comprimento final, eu vou voltar lá na minha segunda tela aqui, onde, nessa aqui, é nessa aqui mesmo, onde L, tá? L, comprimento final, é o comprimento inicial, 1 mais alfa ΔT. Então eu vou substituir onde tem L, tá? Que seria o comprimento final, por essa expressão, L0, que multiplica nos parênteses 1 alfa ΔT. Então vamos voltar lá, ó. Aqui. Então, eu tenho que L é L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. E isso fica dividido por L0. Só que nesse caso, observe que comecei com um produto de L0 por esse termo que está entre parênteses, eu posso simplificar L0 com L0 lá no denominador. E, com isso, eu chego na resposta do meu problema, em que L sobre L0 é o que ficou em parênteses. 1 mais alfa ΔT. O alfa é o coeficiente de dilatação linear e ΔT a variação da temperatura sofrida pelo anel. Está aqui a nossa expressão, então, que representa a razão de divisão. E a resposta correta é o item D. Esse é de dilatação superficial. Então, esse de dilatação superficial, ele diz assim,
Uma chapa quadrada de chumbo é aquecida em 50 graus Celsius. Nessa temperatura, sua dilatação superficial é de 0,54 centímetros quadrados. Sabendo-se que seu coeficiente de dilatação superficial vale 27, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, as dimensões da chapa antes do aquecimento em centímetros eram. Então, galera, aqui, chapa quadrada, tá? Chapa quadrada, ela é aquecida em 50 graus Celsius. Cuidado, quando ele coloca que ela é aquecida em 50 graus Celsius, gente, isso aqui, ó, é, no caso para nós, o ΔT. Ela sofreu um aumento de 50 graus Celsius na temperatura, tá? A sua dilatação superficial é 0,54 centímetros quadrados. Quer dizer, ΔA, 0,54 centímetros quadrados. Coeficiente de dilatação, olha só, galera. Isso aqui tem que tomar cuidado, né? Porque ele dá o coeficiente de dilatação superficial. Ah, precisa multiplicar? Não. Já deu direto o valor de beta, tá? Já deu direto o valor de beta. 27, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então tem que tomar cuidado, prestar atenção se ele dá o alfa, tá? Se ele dá o linear, que é o alfa, tem que multiplicar por 2. Se ele dá o beta, não precisa. Nesse caso aqui, galera, o que a gente quer saber? As dimensões da chapa antes do aquecimento em centímetros. Como a chapa é quadrado, onde você vê 10 por 10 é lado vezes lado. 20, 20, lado, 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 lado. 40, 40, lado, lado. 50, 50, lado, lado. Tem que ver qual é a alternativa. Nesse caso aqui, qual é o nosso caminho de solução? ΔA igual a 0, beta, ΔT. Nesse caso aqui, o nosso ΔA, tá? Nosso ΔA corresponde aqui a esse 0,54. Então, 0,54. Ah, professor, mas não tem que ser em metros quadrados? Se você pensou isso, não precisa, tá? Na dilatação, a gente pode trabalhar com a unidade que é fornecida. Só cuidado, porque tem probleminhas que ele, às vezes ele quer que determine a variação de temperatura, tem probleminhas que ele quer que determine o beta. E aí você vai prestar atenção quando ele fornece o valor de ΔA e de A0, ou de ΔL e L0, ou de ΔV e de V0, se as unidades estão em concordância, né? Então, se aqui é centímetro quadrado, nesse caso eu vou determinar o A0. Então, eu já sei que o A0 vai aparecer em centímetros quadrados. Mas, se é um cálculo para determinar ΔT, isso aqui é 0,54 centímetros quadrados, o A0 também tem que estar em centímetros quadrados. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Nesse caso, A0 é a nossa incógnita. Beta, tá aqui, ó, 27, 10 a menos 6. E no caso aqui, ainda multiplicado pela variação de temperatura, que é 50. Gente, isso aqui é 0,54, tá? Que é igual. Aqui nessa multiplicação, quando eu multiplico, ó, presta atenção. Quando eu multiplico 27 por 50, eu encontro 1.350. Então, eu tenho 1.350, 10 a menos 6, que multiplica a 0. Vamos desenvolver aqui, o negócio passa a ser o seguinte. 0, opa, deixa eu fazer aqui, eu gosto da minha setinha. Então, vamos continuar aqui em cima. Então, olha só. Nesse caso aqui eu tenho 0,54. E, galera, quando, né, eu pego esse número aqui, ó, eu estou puxando a vírgula daqui para cá. Então, isso aqui, quando eu vou escrever 1,35, já não é mais 10 a menos 6, porque eu transferi a vírgula quanto? 3 casas. Então, isso aqui é igual a 1,35 vezes 10 a menos 3, que multiplica a 0, certo? E agora o negócio é o seguinte, eu
Nesse caso aqui, tá? Eu tiro, ou melhor, eu tiro esse 10 menos 3, isso mesmo, e jogo no lado oposto. Só que quando eu jogo no lado oposto, o que acontece é que troca o sinal de expoente. Então isso aqui fica 0,54 vezes 10 à terceira sobre, ó, passo 1,35 dividindo. O 10 menos 3 eu já jogo lá em cima direto. E ele inverte o sinal do expoente. 1,35 passa dividindo, igual a zero. O que é isso? 0,54, 10 à terceira é 1000. Então, 1 a 0 aqui para nós, galera, ele é o quê? 540 dividido por 1,35. E nesse caso aqui, eu chego num valor de A0, que é igual a 400 centímetros quadrados. Mais A0 é L0 ao quadrado. Isso significa que nós temos L0 igual a raiz de 400. Logo, concluímos que L0 é 20 centímetros. Ó, tá batendo meu ombro aí. Centímetros. Ou seja, como a placa é quadrada, essa placa é uma placa de 20 por 20. Então vamos ler. Para uma análise física, um laboratório utiliza um sistema composto por um termômetro, um aquecedor, um recipiente com ladrão e outro recipiente menor acoplado a este. O primeiro recipiente é preenchido até a altura do ladrão com 400 centímetros cúbicos de um determinado líquido, conforme ilustrado abaixo. O sistema mantido em temperatura ambiente de 25 graus Celsius é então aquecido até 65 graus Celsius. Como em geral os líquidos se dilatam mais que os sólidos, verifica-se o extravasamento da parte do líquido, que fica armazenado no recipiente menor. Após o sistema voltar à temperatura inicial, o volume de líquido extravasado corresponde a 3,2 centímetros cúbicos. Observe a ilustração. Está aqui, então, a ilustração, já com a parte extravasada. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do material, que constitui o recipiente, é igual a 36, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule o coeficiente de dilatação do líquido. Tá? Então, nesse probleminha aqui é um problema de extravasamento, dilatação de líquidos. Aqui, ó, o volume inicial para o líquido e para a parte do recipiente onde se encontra o ladrão, 400 centímetros cúbicos. Temperatura inicial 25, mas daí o sistema é aquecido até 65. A parte extravasada, 3,2 centímetros cúbicos. E aqui se liga, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do material do recipiente. Então, ele já está dando gama do recipiente. 36, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Já está dando gama para o recipiente, hein? Vamos lá, vamos descobrir então qual é o coeficiente de dilatação real desse líquido. Porque a gente sabe qual era o volume inicial de líquido e também do recipiente até aqui, ó, o ladrão. Sabemos a variação de temperatura, sabemos a parte extravasada, sabemos o coeficiente de dilatação do recipiente. Queremos o coeficiente de dilatação real do líquido. Eu trouxe para cá, ó, os desenhos, veja só, organização do professor aqui. Se eu tivesse fazer esses desenhos aí, galera, eu tenho toque. Ia ficar tudo torto aí, eu fico maluco daí, tá? Então eu trago tudo bonitinho aqui, ó. Então tá aqui a nossa situação inicial, aqui já com o aquecimento, com a parte extravasada, e os valores de volume inicial do recipiente do líquido, 400 centímetros cúbicos, a variação de temperatura, 65 menos 25, e o coeficiente de dilatação do recipiente. Então veja só, aqui nós podemos partir daquele raciocínio que eu apresentei já a vocês, que a dilatação na parte extravasada, que seria ΔV AP, é ΔV do líquido, vou colocar só L,
menos ΔV do recipiente, o R minúsculo. Porque eu sei que líquidos dilatam mais do que os seus recipientes sólidos. Nesse caso aqui, galera, presta atenção, porque ΔV AP vai ser o quê? 3,2. Então já foi dado esse resultado. Só que eu vou fazer o seguinte, ainda não vou substituir porque eu vou abrir isso aqui. Então vai ficar ΔV AP igual a V0 gama do líquido ΔT menos V0 gama do recipiente ΔT. Mais uma linhazinha sem substituir, ΔV. AP é igual. Tá vendo que V0 é o único termo que repete? Ah, não. V0 e ΔT. V0 repete, ΔT repete. Os dois em evidência. V0, ΔT, coeficiente do líquido menos coeficiente do recipiente. Vamos às substituições. ΔVAP, 3,2 centímetros cúbicos. Então, V0 tem que estar em centímetros cúbicos. Está. Tudo beleza. Igual. V0, 400. ΔT, 65 menos 25, 40. Gama do líquido, gama do recipiente. Atenção, galera, que nós temos aqui uma divisão de 3,2 por 4 vezes 4, tá? 4 vezes 4. Vou escrever aqui, ó, 16, 1, 2, 3 zeros. Isso aqui é igual a gama L menos o gama R, tudo bem? E nesse caso aqui, galera, eu ainda vou mexer e vou deixar assim, ó, 3,2 dividido por 1,6 vezes 10 à quarta, igual a gama L menos gama R. Então, olha só, isso aqui é o que nós vínhamos desenvolvendo. Nesse caso aqui, observe que quando eu simplifico, na minha simplificação eu tenho 3,2 com 1,6, isso aqui dá 1 e dá 2. E esse 10 na quarta no denominador vai para o numerador negativo. Então, gama L menos gama R é, no caso, 2, 10 a menos 4. Mas esse cara aqui, galera, foi fornecido. Na outra tela, a gente vê que ele é 36, 10 a menos 6. Então, voltemos aqui à nossa telinha. Gama L é 2, 10 a menos 4. Subtrai num lado, soma no outro. 36, 10 na menos 6. E com isso, nós, para podermos efetuar a soma, temos que deixar aqui, no caso, a mesma potência de 10. Então, como a minha resposta que aparece lá é tudo 10 a menos 6, o meu gama L aqui ele será, para eu transformar isso aqui em 10 a menos 6, eu acrescento 2 zeros. Então, eu tenho 200, 10 a menos 6, que eu somo a 36, 10 a menos 6, e o meu coeficiente de dilatação real do líquido é 200 com 36, 236, 10 na menos 6, graus Celsius a menos 1. E tá aí, galera, determinado o coeficiente de dilatação real desse líquido. Vamos nas alternativas. Não tem alternativa, então é isso mesmo. Está aqui a resposta. 236, 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Então, tá aí fechado. Ou, né? Ou também poderíamos ter feito do seguinte modo. Coeficiente de dilatação do líquido. Eu tenho 2, 10 a menos 4. E eu somo com
Nesse caso, para transformar 10 a menos 4, eu tenho que multiplicar 36 por 10 a menos 2, que vai ficar 0,36. 0,36. E aqui fica 10 a menos 4 daí. Nesse caso, gama do líquido, 2 com 0,36, 2,36, 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. E essa resposta também está correta. O que muda seria a diferença em relação à potência de 10. Aqui é 10 a menos 6, por isso ficou 236. E aqui é 2,36, por isso que fica 10 a menos 4. Olha só, temos nessa questão o seguinte. Um aparelho eletrônico mal desenhado tem dois parafusos presos a partes diferentes que quase se tocam em seu interior, como mostra a figura abaixo. Os parafusos de aço e latão têm potenciais elétricos diferentes e, caso se toquem, haverá um curto-circuito danificando o aparelho. O intervalo inicial entre as pontas dos parafusos é de 5, olha só, galera, micrômetro, 10 a menos 6, a 27 graus Celsius. Suponha que a distância entre as paredes do aparelho não seja afetada pela mudança na temperatura, tá? Considere para a resolução os seguintes dados. Coeficiente de dilatação linear do latão, 19, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Coeficiente de dilatação linear do aço, 11, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. 1 micrômetro, 10 a menos 6. Nessas condições, a temperatura em que os parafusos se tocarão é D. Então, para qual temperatura os parafusos se tocam e nós vamos ter um curto-circuito? Bom, galera, entendendo aqui, veja só. O que vai acontecer com o aumento da temperatura? O que vai acontecer com o aumento da temperatura? O aço, ele dilata. A dilatação do aço para nós o que é? ΔL. O latão dilata. Se ambos dilatam, ambos sofrerão um ΔL. ΔL é o quanto vai crescer o aço e ΔL do latão é quanto vai crescer o latão em comprimento. Agora observe o seguinte, se eu pegar esse ΔL e somar com esse ΔL, quando a soma dos dois der 5 micrômetros, eles vão se encostar, certo? Então aí os parafusos se encostam. Nesse caso, a nossa linha de raciocínio, ela é justamente aqui, galera. Nós vamos partir da ideia aqui. ΔL, no caso do aço, mais ΔL do latão, é igual a 5, 10 a menos 6. Essa aqui, então, ó, quando aumentar exatamente isso aqui no comprimento, vai desaparecer essa folga que tem aqui e eles vão se encostar. Fechou aí o curto-circuito. Então, vamos desenvolver, gente. O que é ΔL? ΔL é L0, alfa, né? L0 aqui para o aço, alfa do aço, ΔT. Mais, esse aqui é o L0 do aço. L0 do latão, alfa do latão, ΔT. Igual a 5, 10 a menos 6. Gente, a gente quer a temperatura final. Está até aqui em destaque. Eu trouxe para cá os coeficientes, a temperatura inicial, que era a final. Quando, em qual temperatura esses dois parafusos se encostam e ocorre o curto. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ΔT, eu posso colocar em evidência que está nos dois termos no lado esquerdo da nossa igualdade. Então, ΔT é L0A alfa A menos L0L alfa L igual 5, 10 na menos 6. E agora aqui nós teremos ΔT, a nossa incógnita nesse momento, que multiplica L0 do A. Gente, atenção, 0,010 ou 0,01
Isso aqui é 1, 10 a menos 2. Então, 1, 10 a menos 2. Qual que é o alfa do aço? Está aqui, do aço, 11, 10 a menos 6. Então, 11, 10 a menos 6. Menos L0 para o latão. 0,03, então 3, 10 a menos 2. Alfa do latão, 19, 10 a menos 6. Certo? Tudo isso igual a 5, 10 na menos 6. Beleza? Aqui, galera, nós podemos fazer uma simplificação. Porque o 10 menos 6 aparece nesse termo, aparece nesse termo, aparece nesse termo. O fato do ΔT multiplicar aqui e aqui não interfere. Então, simplificamos 10 a menos 6 de todos. Isso já facilita o nosso cálculo. Então, atenção, observe que aqui ficamos com... eu vou passar para uma nova tela, galera. Vou passar para uma nova tela, tá? Então, aqui, pessoal, ΔT... que multiplica, atenção, o que eu tenho aqui? Ó? Quando eu multiplicar 1 por 11, eu tenho 11 vezes 10 a menos 2, menos 3 que multiplica 19, gente, é 57. 57, 10 a menos 2. Isso igual a 5. ΔT aqui fica, a hora que eu, no caso, faço, né, 11. Opa, peraí, por que eu estou usando menos? Só um pouquinho. Olha só. Aqui eu coloquei mais, veja só, me enganei aqui, né? Vocês têm para avisar, hein? É mais, ó. Mais. E aqui mais. Já estava fazendo besteira. No final ia dar caca, né? Mas, ainda bem que a gente viu antes aqui. Então, peraí, volta. Olha só, esse aqui entra naquela parte de atenção, tá? Você pode ver que até o professor come bola, esquece das coisas, ainda bem que a gente aqui já se ligou, mas em provas, galera, às vezes passa batido. Então tá aí, né? O hashtag fique atento. Olha só aí, ó. Coloca aí nos comentários, galera. Hashtag fique atento. Vou até colocar aqui, ó. Ó. Hashtag fique atento, tá? Se você não quer que aconteça isso com você nas provas aí, escreve aí hashtag fique atento. Vamos lá, galera. Então, 11 mais 57 é 68, 10 a menos 2, que é igual a 5. Nosso ΔT fica, então, mesma coisa, 10 menos 2 eu posso jogar para lá, ó, 5, 10 ao quadrado, agora não é mais menos 2, né? No numerador do outro lado, troca o sinal, por 68. ΔT, então, ou melhor, o que para nós é ΔT? É a temperatura final, que é o que a gente quer, menos inicial, que é igual a 500 dividido por 68, 7,35. E no caso, a temperatura T, então é igual a 7,35, mais T0, está aqui, ó, 27 graus. Então, T0, 27 graus. E, finalmente, então, chegamos na resposta aqui do nosso problema, onde a temperatura final em que vai ocorrer o curto é de 34,35 graus Celsius, tá? Então, a variação de temperatura é pequena, 7 e pouquinho, o suficiente para dar o curto-circuito. Com 34, entra em curto o troço lá. Nossa resposta aqui, 34,4, letra C.